Quando lemos sobre o declínio da antiga Roma, frequentemente lemos que após a queda do Império Romano do Ocidente, a Idade das Trevas começaria na Itália e em Roma. Somos levados a acreditar que a esplêndida cidade que Roma havia sido e ainda era em algum grau em 476 d.C., estava agora começando a desvanecer com o colapso do Império Ocidental. Mas espero poder mostrar a vocês neste vídeo, queridos amigos da história romana, que nada poderia estar mais longe da verdade. No último vídeo sobre este tema, falei sobre o estado da cidade no ano 476 d.C., e mostrei que, na verdade, a aparência externa da cidade estava completamente intacta, mesmo tão tarde quanto 476 d.C. Os 3 saques da cidade no século V, como se verifica, não danificaram a estrutura de Roma em si. O primeiro saque de Roma pelos visigodos em 410, depois o segundo mais completo em 455, pelo bastante desconhecido saque, quando o maléfico Magister Militum Ricimer e seus soldados germânicos saquearam a cidade em 472 d.C. Todos esses 3 saques, na verdade, causaram pouco ou nenhum dano aos próprios edifícios, como discutido no meu segundo vídeo neste canal. A maior parte do dano foi infligida à população, e foi quando a população de Roma começou a diminuir severamente. Se a cidade ainda tinha cerca de 500 mil habitantes no ano 400, a população caiu para apenas cerca de 150 mil no ano 476. Além disso, os saques deixaram a cidade sem a maior parte de suas riquezas. Enquanto os monumentos públicos do Fórum, os anfiteatros e templos ainda estavam intactos em 476, o interior contava uma história diferente, pois muitas das preciosas estátuas, ornamentos folheados a ouro e outros objetos de valor haviam sido levados primeiro por Constantino, depois pelos visigodos, os vândalos, e até mesmo pelos soldados germânicos de Ricimer. Neste vídeo, também argumentei que a abdicação do último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, na verdade, não teve nenhum impacto na cidade de Roma em si. Naquele dia fatídico em 476, você não teria testemunhado nada mudando na cidade de Roma. Mas o que aconteceu com Roma depois que o Império Ocidental deixou de existir? O que aconteceu com Roma dentro do novo reino de Odoacro, que oficialmente ainda fazia parte do Império Romano Oriental, mas era de fato governado como um reino quase independente? E o que aconteceu com Roma mais tarde sob o reino de Teodorico? Bem, você pode ficar surpreso ao descobrir que, ao contrário do que é comumente escrito sobre este assunto de forma muitas vezes simplificada, a Idade das Trevas ainda não havia começado em Roma durante esse período. Na verdade, Roma experimentou um período de estabilidade e até prosperou sob o reino de Teodorico. Veremos que muitos dos edifícios públicos foram restaurados e os reis germânicos não apenas respeitaram as instituições romanas como o Senado, mas até deixaram Roma ser governada como era durante o tempo dos imperadores ocidentais. Quando o chefe germânico Odoacro depôs Rômulo Augusto em 23 de agosto de 476, o chefe germânico estabeleceu sua residência em Ravenna e permitiu que o Senado romano continuasse seus assuntos habituais sem impedimentos. Ficamos surpresos ao ver que todas as instituições romanas antigas foram deixadas completamente intactas por este rei germânico. Ele não saqueou ou pilhou Roma de maneira alguma, nem infligiu danos de qualquer tipo à população de Roma. Ainda mais, o Senado continuaria se reunindo sem impedimentos em Roma como nos dias do Império Ocidental. O cargo de prefeito urbano de Roma, o prefeito urbano, um antigo cargo que remonta ao tempo antes da República Romana, ainda estava ocupado. O prefeito urbano mantinha a ordem dentro da cidade, atuava como um quase-prefeito da cidade, supervisionava os funcionários responsáveis pelo escoamento do Tibério e pela manutenção dos esgotos da cidade, bem como seus edifícios públicos e monumentos, e também era responsável pelo fornecimento de grãos para a população da cidade. É notável que nada mudou em 476
nem em 480, nem nas décadas seguintes, a cidade de Roma continuaria como se nada tivesse acontecido. No entanto, veremos que a partir de 537 d.C., este cargo seria ocupado cada vez menos frequentemente, até desaparecer completamente por volta do ano 600 d.C. Os cônsules também continuariam a ser nomeados. Embora este alto cargo já tivesse há muito tempo deixado de exercer qualquer poder real, ainda continuava a ser considerado uma grande honra no Império posterior. Descobrimos que aqui também, os cônsules continuaram a ser nomeados por Odoacro em Roma, mesmo após 476, como se nada tivesse mudado. O último cônsul do Oeste foi Décio Paulino em 534. Podemos supor que durante o reinado de Odoacro, de 476 a 493, a cidade de Roma não mudou muito. Em assuntos estrangeiros, Odoacro aproveitou a oportunidade após a morte do lendário rei Vandal Gaiserico e recuperou a Sicília em 477, e em 480, após a morte de Júlio Nepos, ele anexou a Dalmácia ao seu reino. Em 488, então, o imperador romano do Oriente Zeno, provavelmente tendo percebido que a Itália era apenas parte do império em nome, procurou acabar com o reinado de Odoacro. Para isso, ele designou os ostrogodos sob o seu rei Teodorico como foederati, e prometeu a Teodorico que reinaria a Itália como representante do imperador. Após uma guerra bastante longa, Teodorico saiu vitorioso em 493, matando Odoacro com suas próprias mãos. E Teodorico continuaria a política de Odoacro em manter os costumes e tradições romanas inalterados, e deixar a cidade de Roma para os romanos, pois ele mesmo residiria como Odoacro em Ravenna. Então, e quanto a Roma, qual era o estado da cidade durante esse tempo e como as pessoas viviam? De acordo com as estimativas atuais, a cidade de Roma oscilava entre 100 mil e 150 mil habitantes durante esses tempos, muito menos do que em seu auge de 1 milhão de habitantes durante a Alta Idade Imperial, até meados do século IV, mas ainda assim a maior cidade do Oeste. Em relação à religião, o antigo fogo do paganismo estava quase totalmente extinto. Podemos supor que, por essa época, a porcentagem de pagãos, pelo menos publicamente, deve ter sido bastante baixa. Os antigos templos pagãos haviam sido fechados há mais de 100 anos. No entanto, é mencionado que durante o tempo de Teodorico ainda podíamos testemunhar o antigo festival pagão da Lupercalia sendo celebrado em Roma. E claro, alegraria meu coração, queridos amigos de Roma, se vocês se inscrevessem neste canal, para que não percam nenhum vídeo sobre este e outros tópicos semelhantes no futuro. Sobre a questão dos Lupercaus, podemos ler na história da cidade de Roma na Idade Média de Ferdinando Gregorovius, o Santuário de Lupercal, ou Panamá. O mais antigo de todos os outros na cidade de Roma era uma caverna escura ao pé do Monte Palatino, que continha uma estátua da lendária loba que, segundo a lenda, amamentou Rômulo e Remo. A Lupercalia tinha seu centro nessa caverna. Era celebrada anualmente no dia 15 de fevereiro, seguida pela purificação da cidade das influências de demônios malignos no dia 18. Os Luperci jovens que pertenciam a OS colégios do festival se revelavam naquele dia diante dos olhos do povo, sem vergonha, e apenas cobertos por um avental feito das peles de cabras sacrificadas, corriam pelas ruas a partir do Lupercal tiras de couro em suas mãos, com as quais batiam nas mulheres na mão direita para lhes dar a bênção da fertilidade. O apego dos romanos a esses costumes nacionais mais antigos era tão grande que, mesmo como cristãos, eles se recusaram a abandoná-los. Então podemos ver que, embora o cristianismo tenha abolido os antigos ritos pagãos, o paganismo estava tão fundamentalmente enraizado nos cidadãos de Roma que pudemos testemunhar este festival pagão da Lupercalia, realizado até o início dos anos 500 em Roma. No ano 500, Teodorico, o rei dos ostrogodos, visitou Roma.
O estadista romano, Magnus Aurelius Cassiodoro Senator, comumente conhecido como Cassiodoro, escreveu sobre as leis de Teodorico, os monumentos de Roma e o que aconteceu durante aquele tempo, para que possamos visualizar o estado da cidade durante o início dos anos 500. Quando Teodorico chegou a Roma, Cassiodoro escreveu que ele foi recebido como um segundo Trajano. Ele estabeleceu sua residência no antigo Palácio dos Césares, no Monte Palatino, que naquela época ainda estava completamente intacto, embora por dentro tivesse sido roubado da maioria de seus valiosos durante os 3 saques do século V. Se você estivesse no Fórum Romano no ano 500, enquanto Teodorico estava lá, você veria o rei na Cúria Júlia, o edifício do Senado, onde muitos senadores, e entre eles, o senador Boécio, teriam entregue uma genealogia ao rei. Você teria presenciado um discurso de Teodorico, no qual ele jurou manter as leis dos antigos imperadores, e não mudar nenhum costume romano. Na verdade, assim como Majoriano cerca de 40 anos antes, Teodorico promulgaria leis para punir qualquer destruição de edifícios públicos em todo o seu reino e para prevenir a coleta de espólia, uma prática onde edifícios antigos ou estátuas da era imperial seriam saqueados para material de construção a fim de erguer novos edifícios, como igrejas ou residências particulares. Quando olhamos hoje para Roma e nos perguntamos como Roma foi transformada de isto para isto, injustamente culpamos totalmente os invasores germânicos pelo dano causado. No entanto, Teodorico prova que esses próprios bárbaros procuravam proteger o que os próprios romanos não protegeriam. Teodorico, portanto, encarregou os vigiles, os antigos bombeiros de Roma, para patrulhar as ruas durante o dia e a noite e tomar especial cuidado com os antigos edifícios e estátuas, com a ordem de impedir que qualquer saqueador os prejudicasse. Os godos preservando o antigo esplendor de Roma com o máximo zelo, outra história fascinante e inesperada como só pode ser escrita pela história. Veremos em vídeos futuros que, na verdade, de longe, o maior dano aos antigos monumentos esplendorosos foi feito pelos próprios romanos com um desprezo cada vez maior pela beleza da antiguidade. E essa prática de saquear para material de construção, chamada espólia, feita pelos próprios romanos, que em sua total degeneração não tinham mais nenhum senso de admiração e maravilha pelos antigos monumentos de seus próprios antepassados, seria o que destruiria a estrutura da antiga cidade cada vez mais rapidamente no século seguinte. Os escritos de Cassiodoro são um verdadeiro tesouro de informações sobre o estado da cidade no início do século VI. Então, o que você teria visto, por exemplo, no ano 500 ou até mesmo tão tarde quanto 536, se você tivesse caminhado pelas ruas de Roma, os muitos saques que a cidade teve que suportar, os roubos de Constantino, sim, amigos. Constantino roubou Roma de muitas estátuas e outros valores para levá-los para sua nova Roma no leste, os roubos pelos visigodos, os saques pelos vândalos, o saque de Ritimer, todos esses não conseguiram esgotar a cidade das milhares e milhares de estátuas que adornavam Roma. Parados no fórum conosco, ficariam surpresos ao ver, mesmo tão tarde quanto 536, pouco antes de Belisário entrar na cidade, e o desastre das guerras góticas começar, que o Fórum Romano ainda estava absolutamente intacto, mesmo que a cor da pintura já devesse ter desbotado e algumas das estátuas provavelmente já começaram a se desintegrar. Ainda assim, você teria visto o templo do Divus Julius, o templo de Saturno, o Tabularium, você teria visto o templo de Pollux, e Castor, a Cúria Júlia, o Rostra Augusti, aos lados. Você teria visto a Basílica Júlia e a Basílica Emília, todos ainda intactos. A gigantesca Basílica de Maxêncio, que foi um dos últimos edifícios de estátua antiga a ser concluído no Fórum por volta de 320 d.C., ainda estaria de pé completamente intacta, impressionando seus visitantes com suas salas gigantescas e exibição do antigo poder imperial. O gigantesco templo de Vênus e Roma, que havia sido construído por Adriano, estaria de pé, ereto
e sem danos do lado de fora. No entanto, como os cultos pagãos haviam sido abolidos em Roma por Teodósio após sua vitória no Rio Frígido em 394, o templo estava deserto e desolado por dentro. O colosso ainda estaria de pé perto do anfiteatro Flávio, que também estava completamente intacto. No entanto, é claro que os jogos de gladiadores não seriam mais realizados. Os últimos jogos desse tipo ocorreram em 403, mais de 100 anos antes. O anfiteatro Flávio hoje leva o nome do colosso que ficava nas proximidades. No entanto, estava completamente intacto e o spoiler ainda não havia começado aqui. Na verdade, foi restaurado tão tarde quanto 508, sob o praefectus Urbi Décius Marius Venantius Basilius, depois de ter sido danificado por um terremoto. Embora os jogos gladiatórios tivessem sido abolidos mais de 100 anos antes, ainda testemunharíamos caçadas de animais de vez em quando, pois os venatores, os caçadores de animais, ainda lutariam contra feras selvagens na arena em algumas ocasiões. Por exemplo, em 519, quando Eutérico, o genro de Teodorico, veio a Roma com grande pompa para celebrar seu consulado, ele deu ao povo de Roma Panamaem et circenses, como nos velhos tempos, e teríamos visto animais selvagens e exóticos da África sendo caçados pelos pobres venatores, que muitas vezes não sobreviviam ao espetáculo sangrento. Podemos ver que as antigas tradições de Roma não desapareceriam facilmente. Olhando de volta para o Fórum, você veria o templo de Júpiter Optimus Maximus ainda se destacando acima de todos os outros, como um lembrete sempre presente dos dias pagãos, provocando os romanos que abandonar as antigas crenças trouxe ruína sobre eles. Ficamos bastante surpresos ao encontrar Cassiodoro falando sobre um grande número de estátuas, especialmente estátuas equestres, ainda adornando a cidade em muitos lugares, apesar da população degenerada e empobrecida tentando ao máximo saquear secretamente essas estátuas para material de construção. No entanto, os vigiles impediriam o maior dano, para que o esplendor de Roma ainda brilhasse como uma luz radiante em meio à escuridão sempre crescente, que em breve também alcançaria a Itália. Podemos ler sobre a admiração de Teodorico por Roma. Roma é um único milagre. Sob o reinado de Teodorico, o praefectus Urbi até reparava edifícios danificados, e nessa época, as muralhas aurelianas estavam sendo reparadas e restauradas. O mesmo cuidado foi dado aos antigos aquedutos que forneceram à cidade água fresca por centenas de anos. Até 536 você ainda encontraria todos os aquedutos intactos, e as termas públicas ainda estariam em funcionamento. As gigantescas termas de Diocleciano de Caracalla de Constantino estariam abertas e em funcionamento, e embora roubadas de algumas estátuas e adornos como os outros edifícios nos saques, ainda seriam frequentadas regularmente pelos romanos. Passeando mais pela cidade, até o Teatro de Pompeu teríamos visto que ainda estava de pé, inalterado há mais de 500 anos. Ele havia sido restaurado sob Honório em 403, e depois novamente sob Teodorico. O senador Quintus Aurelius Symmachus recebeu a tarefa do rei dos godos para restaurar o antigo anfiteatro. Este antigo edifício deve ter sido bastante impressionante, como exclamou Cassiodoro ao descrevê-lo. Indo mais adiante até o pé do Monte Palatino, você teria visto o antigo palácio dos Césares ainda intacto, já que Teodorico havia destinado 200 libras de ouro por ano para sua restauração e cuidado. O próprio Teodorico residia no antigo palácio enquanto estava em Roma, e veríamos o antigo palácio dos Césares sendo usado até o início dos anos 570, quando o próprio Narses assumiria residência neste antigo edifício gigante, depois de ter derrotado os próprios godos que haviam protegido os antigos monumentos.
No entanto, por dentro, o antigo palácio deve ter sido em grande parte desolado e desprovido de todos os adornos esplêndidos. Você teria encontrado o Circus Maximus intacto, mesmo que a velhice começasse a aparecer. Podemos ler na história da cidade de Roma na Idade Média de Gregorovius, não poderia ser ocupada pelos cidadãos romanos daquela época. Quando Trajano deu seus jogos lá, este edifício gigantesco nem sequer seria suficiente para as necessidades da cidade. Nenhum romano acreditaria que chegaria um tempo em que o circo se tornaria grande demais para toda a população de Roma. Sim, onde todo o povo desta cidade poderia se sentar confortavelmente na quarta parte dos assentos. Foi por volta do ano 500 que alguns dos assentos de mármore já estavam em desuso, algumas partes do pórtico haviam sido danificadas, as lojas do lado de fora estavam vazias e abandonadas, e das estátuas que Septímio Severo uma vez colocou lá, os vândalos provavelmente haviam arrastado muitas delas, e outras permaneciam mutiladas nas cabines. O circo estava velho e desgastado, e toda a gigantesca estrutura, desgastada através de séculos de uso, mudou em seu caráter em cor e aparência de velhice, semelhante aos palácios imperiais próximos, dos quais estava separado apenas por uma rua, mas ainda estava em pleno uso. Mesmo tão tarde quanto 536, pouco antes das guerras góticas mergulharem Roma na escuridão, você teria visto corridas de bigas acontecendo no velho Circo Máximo. Na verdade, havia uma troca frequente de corridas de bigas entre Istambul e Roma, pois às vezes os condutores de uma equipe tinham que fugir de Istambul para Roma quando os jogos ficavam muito acirrados, como era frequentemente o caso no hipódromo da cidade de Constantino. As últimas corridas de bigas no Circo Máximo seriam realizadas por Totila em 549, mas essa é uma história para outra ocasião. Se você tivesse caminhado mais até o magnífico Fórum Trajano, o Fórum de Trajano, você o teria encontrado completamente intacto. Cassiodoro escreve extasiado: o Fórum de Trajano é um milagre, não importa quanto tempo se admire, e quem quer que suba ao sublime capital, verá uma obra que está acima do gênio humano. É, portanto, com total incredulidade e fascinação que teríamos visto quase todos os antigos monumentos de Roma, ainda de pé décadas após a suposta queda do Império Romano do Ocidente. Este era o estado da cidade de Roma no início do século VI, e podemos supor que também era o estado da cidade quando Belisário entrou em Roma em 9 de dezembro de 536. Durante o reinado de Teodorico, mas também sob os reis sucessores ostrogóticos de Teodorico, vimos que se tomou grande cuidado para preservar não apenas as antigas estruturas sociais, ritos e o modo de vida romano, mas também para preservar os antigos edifícios desta, naquela época, ainda muito espetacular cidade. Quando Belisário e seu exército romano oriental entraram em Roma, o historiador Procópio de Cesareia acompanhou o Magister Militum romano oriental, e de seus escritos obtemos outros vislumbres fascinantes da condição da cidade durante esses tempos. Procópio, por exemplo, escreve que ficou surpreso ao encontrar pessoas conduzindo gado por alguns dos fóruns de Roma, e ele dá um relato detalhado de tal ocorrência. Este é um relato fascinante que detalha o total contraste que teríamos testemunhado nessa época, onde algumas partes da cidade já estariam em negligência, pois certamente as restaurações de Teodorico não poderiam ter se aplicado a toda a cidade, porque a cidade era imensamente grande, com seus 25 quilômetros quadrados de área de superfície. Era, por área de superfície, ainda a maior cidade do mundo naquela época.
No entanto, como a população havia diminuído, como ouvimos antes, para cerca de 100 mil, ou no máximo 150 mil habitantes, algumas áreas mais afastadas da cidade teriam começado a cair em negligência. De acordo com Procópio, o Templum Patis, o Templo da Paz e a área ao redor, parece ter sido um lugar por onde o gado seria conduzido. Procópio também descreve o templo de Júpiter Optimus Maximus e observa que ele não havia sido reparado dos danos causados pelos vândalos 81 anos antes. Eles haviam despojado o templo de seu telhado dourado, e desde então o templo de Júpiter Optimus Maximus permaneceu lá vazio, estéril e sem telhado. Procópio também descreve o templo de Janus ao pé do Monte Capitolino, na entrada do Fórum Romano, e descreve como as pessoas tentaram arrombar a entrada, já que era um costume antigo durante a era imperial abrir o templo em tempos de guerra e fechá-lo em tempos de paz. E como a guerra agora havia descido sobre Roma com a entrada dos romanos do Oriente, as antigas tradições exigiam que os portões fossem abertos. Este é outro exemplo em que ficaríamos surpresos em encontrar a população de Roma praticando antigas crenças pagãs até 536, apesar de terem passado 200 anos desde Constantino e 140 anos desde a abolição dos ritos pagãos por Teodósio. As antigas tradições não morrem facilmente. Procópio também descreve o mausoléu de Adriano como completamente intacto. Mais tarde se tornaria o local de uma batalha acirrada entre os romanos e os godos, como discutiremos em breve em futuros vídeos sobre as guerras góticas. É aqui que a luz de Roma, que brilhou intensamente por mais de 1000 anos, finalmente seria extinta. Embora Procópio tivesse uma visão negativa dos romanos, acusando-os de abandonar seus antigos valores marciais e permitir que fossem governados pelos godos, ele ainda às vezes mostra admiração pelos romanos, como ele, por exemplo, escreveu: "Os romanos amam sua cidade acima de todos os homens que conhecemos, e estão ansiosos para proteger todos os tesouros ancestrais e preservá-los, para que nada da glória ancestral da antiga Roma seja apagado. Pois mesmo estando por um longo período sob o domínio bárbaro, eles preservaram os edifícios da cidade e a maioria dos adornos, como eles poderiam, através da excelência de seu trabalho, resistir a um lapso tão longo e a tal negligência. Isso é um contraste fascinante com os relatos de Cassiodoro, nos quais descobrimos que Teodorico lamentou a prática dos romanos, que haviam descido a tal degeneração que danificariam estátuas e edifícios para saquear materiais de construção, e nos quais era necessário ter grande cuidado para proteger os monumentos antigos de seus próprios cidadãos. Podemos supor que a verdade esteja em algum lugar no meio, como é mais frequentemente o caso. Outra descrição interessante de Procópio é seu relato detalhado do navio de Enéas, o lendário fundador de Roma, que segundo a lenda havia fugido da destruição de Troia e havia lançado os alicerces de Roma. Ficamos surpresos ao encontrar este navio de Enéas completamente intacto, quando Procópio estava na cidade após 9 de dezembro de 536. É assim com grande surpresa e fascínio, pelo menos para mim, e espero que para vocês também, queridos amigos da história romana, que encontramos a cidade de Roma tão tarde quanto 536, em uma condição de aparência externa surpreendentemente boa. Embora esteja claro que a população diminuiu desde o auge do esplendor de Roma, cerca de 200 anos antes, ainda é incrível ver Roma preservada em tal extensão após sua suposta queda. Devemos, portanto, questionar essa queda do Ocidente, já que a chama de Roma não foi extinta em 476 e, na verdade, continuou a brilhar, não tão intensamente quanto antes, mas ainda muito visível por mais 60 anos após o fim do Império Ocidental. Farei muitos mais vídeos sobre o estado da cidade de Roma desde o seu auge, quando atingiu sua extensão total em 320 d.C., até a Alta Idade Média no século VII após as catastróficas guerras góticas. Também analisaremos os locais,
monumentos, densidade populacional e topografia de Roma durante seu auge, e até mesmo compararemos a velha Roma com a nova Roma, a cidade de Constantino no Oriente, e como Istambul mudou ao longo da história, pois não queremos negligenciar o Império Romano do Oriente. Ficaria muito feliz se vocês me acompanhassem nesta jornada, queridos amigos de Roma e Benévole Amici.